Existia um período que os profetas de Baal se levantaram, e aquele povo ficou em dois pensamentos, titubeando em dois pensamentos. Alguns serviam a Deus, outros serviam Baal, outros serviam os deuses amonitas, os deuses sírios, os deuses cananeus, os deuses egípcios. Josué foi um homem que enxergou tudo isso acontecendo, e ele não ficou imparcial. Ele poderia ficar na dele, mas ele, com a sua voz, disse: resolva-se, porque eu já me resolvi. Eu não sei que Deus vocês estão adorando, mas eu quero declarar. Josué diz: eu quero declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nesse tempo, são muitas pessoas que o altar dela não é de Deus. Pode falar o que for, mas não estão levantando o altar a Deus. Estão levantando o altar para qualquer outra pessoa, menos para Deus. Mas sabe por que você está aqui? Porque você disse: eu vou levantar um altar a Deus. A minha casa vai ser levantada um altar a Deus. No meu trabalho eu não admito ter outro altar se não for o altar de Deus. Ele, igreja, Josué, decidiu levantar um altar de adoração ao Senhor. Ele decidiu levar a sua família a levantar um altar de adoração a Deus. Tinha dois grupos de pessoas: os que encontraram, os que fizeram um altar para outros deuses, e Josué e a sua família que levantaram um altar ao Senhor. Às vezes no teu trabalho tem pessoas que têm altares levantados. Você vai dizer: não importa o altar que você levanta, mas o meu espaço, na minha cadeira, na onde eu estou, o meu altar é a Jesus. Às vezes pode acontecer na sua casa, você tem familiares que estão titubeando em dois pensamentos, mas você vai deixar algo decretado: a minha casa, a minha vida é de Jesus. Josué decidiu. E será que você realmente já decidiu? Ou você está em dois pensamentos? Muitos nesse tempo vai estar, sabe, fazendo o quê? Vai estar lá no carnaval. Passou, vai falar que levantará o altar a Deus. Mas o Senhor está dizendo: a minha igreja precisa ter posicionamento. A minha igreja precisa saber se o altar é levantado a Deus ou o altar é levantado ao mundo. E eu queria que vocês entendessem qual que é o real altar que você está levantando para a sua família. Qual é o altar que você está levantando e para quem é esse altar? Quando nós falamos de altar, a Bíblia diz que a palavra altar significa lugar elevado ou lugar de sacrifício. É o local onde eles ofereciam, os sacerdotes ofereciam ofertas e holocaustos. Existem diversos altares levantados, e eu quero que vocês entendam quais são os possíveis altares que você pode levantar na sua vida. Um dos primeiros altares é levantar um altar de adoração e gratidão. Em Gênesis capítulo 8, verso 20, diz que edificou Noé um altar ao Senhor e ofereceu holocausto sobre o altar. Ali aquele
Obrigado por eu estar aqui. Levante altares de adoração e gratidão. Tem pessoas que é como os 10 leprosos. Os 10 receberam a cura, mas somente um. São poucos que agradecem. São poucos que levantam altares de gratidão e adoração. O segundo altar que nós podemos levantar é o altar de sacrifício. Em Êxodo capítulo 2, verso 7. Em Êxodo 2:7 diz: altar holocausto. Ali no Antigo Testamento, os homens sacerdotes, eles colocavam altares para sacrificar animais, para aspersão dos seus pecados. Então ali era um altar de arrependimento pelos seus pecados. O segundo altar é altar de sacrifício, para que possamos encontrar a misericórdia de Deus. Um altar de arrependimento, um altar onde a gente precisa do perdão de Deus. Quem não precisa levantar um altar de arrependimento, um altar de perdão a Deus? Porque a Bíblia diz que não há sequer um homem justo na terra, mas todos carecem pela misericórdia de Deus. Então todos nós precisamos levantar um altar de arrependimento. O terceiro altar que o crente pode levantar é o altar de aliança. Em Gênesis capítulo 12, verso 7 e 8 diz que Abraão levantava um altar aonde ele passava. Quando Abraão levantava aquele altar, era para ele falar: obrigado pelo Senhor me trazer até aqui, e obrigado pelo Senhor me levar. Abraão fez uma aliança com Deus, e todo crente tem que levantar um altar de aliança, um altar de compromisso com o Altíssimo, um altar que você diz: Senhor, como Jó, com Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, todavia eu me alegrarei do Senhor, aleluia. Todavia eu me alegrarei do Deus da minha salvação. Abacuque não adorava pelo que ele tinha, Abacuque o adorava pela beleza da tua santidade, porque Abacuque tinha um altar de aliança. Nós temos e podemos, o quinto altar que podemos levantar é o altar de intercessão. Em 2 Samuel 24, 25 diz: Davi levantou um altar por intercessão, para que o Senhor tirasse as pragas pela desobediência de Davi. Davi cometeu um erro, um pecado, e aquele pecado de Davi trouxe destruição para a nação. E ali ele ofereceu, ele entregou, ele levantou um altar de intercessão. E quando ele levantou aquele altar de intercessão, a praga acabou. Quem aqui não precisa levantar um altar de intercessão por um familiar, por um parente, por um amigo? E o último altar que nós podemos levantar, e é o mais importante, está em Romanos capítulo 12, verso 1, que diz: apresentai o seu corpo como sacrifício vivo. Um corpo nosso tem que ser sacrifício vivo ao Senhor, como um culto agradável, como uma entrega de corpo e alma. Antigamente eles tinham que oferecer animais, mas hoje não precisamos. Hoje o Senhor quer o sacrifício da nossa vida, Ele quer a renúncia da nossa vida, Ele quer que entreguemos o nosso coração. O sacrifício e o altar que Ele quer é a nossa vida. Ele hoje está preparando um altar aqui, e no final do culto você vai entregar a sua vida como um sacrifício vivo, agradável, perfeito
A gente pode fazer as maiores doações do mundo, mas o que o Senhor quer não é sacrifício, mas é obediência. O sacrifício que Ele quer é a minha e a sua vida. Você quer queimar no Espírito Santo, você quer ser limpo por Deus, você quer crescer, você quer prosperar. Então hoje é dia de você entregar a sua vida como sacrifício vivo, entregar o seu coração a Jesus. E quem entende isso, em 1 Reis 18, 23, 24, fala sobre Elias. Elias fez uma proposta aos profetas de Baal. Ele diz: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Ele falou: nós vamos preparar o altar, e o Deus verdadeiro vai se manifestar. Nós, não sei se a igreja já pegou, ele queria revelar o Deus verdadeiro, preparou o altar, que clamou. Aqueles que eram profetas de Baal, o que eles fizeram? Invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. No verso 26 de 1 Reis 18, eles clamaram, mas Baal não respondeu. E no verso 30, então Elias disse a todo o povo: chegares a mim. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E no verso 38 disse: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e a pedra e o pó. Sabe o que ele está fazendo e falando comigo e com você? Se a gente levantar um altar a Deus, vai ter resposta. Mas se a gente levanta um altar a deuses estranhos, não vai ter resposta. Os profetas de Baal ficaram o dia inteiro e não tiveram a resposta. Mas quando Elias restaurou o altar, ele clamou ao Deus verdadeiro e fogo do céu consumiu. Eu quero que você entenda: você não está buscando qualquer Deus, você está buscando ao Deus que tem resposta. Você está buscando ao Deus que, se você dobrar o joelho, Ele pode ainda curar, Ele pode ainda restaurar, Ele ainda pode fazer, igreja. Mas será que estamos levantando altares para o Deus certo? Aí você fala: pastor Igor, como que eu posso levantar um altar para o Deus errado? É quando a gente levanta um altar pela nossa vaidade. É quando a gente levanta um altar do nosso jeito. É quando a gente não quer ter a humildade de ouvir o que Deus quer fazer. Naamã teve que ser obediente para que ele fosse curado. Ele teve que mergulhar num rio que ele achava impuro para receber. Eu vou ser direto. Tem pessoas aqui que não receberam o que pedem porque estão desobedientes, estão confrontando a vontade de Deus, está indo por direções diferentes. Vai clamar e fogo não vai descer, mas se você endireitar a tua vereda, restaurar o altar, quando você levantar a tua mão ao céu e clamar, fogo do céu vai descer. Restaura o teu altar. Não seja desobediente à vontade soberana de Deus. O Senhor está dizendo: você durante muito tempo se rebelou contra a vontade de Deus. Eu não vou apontar, eu não vou direcionar, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração. A rebeldia está te fazendo não viver promessa. Mas se Ele te trouxe hoje aqui, é porque Ele quer alinhar
que poderia levantar o altar. E Elias levantou o altar a Deus e teve resposta. E nesta semana, o mundo está levantando um altar de adoração para quem, igreja? Para Deus? Sim ou não? Não está. O mundo está levantando um altar de adoração ao diabo. Antigamente era algo oculto, mas hoje está claro para todos que quiserem ver. E ainda tem muito crente com venda nos seus olhos e diz: é normal. Hoje, quando você vê desfile de carnaval, eles colocam demônios. Eles pegam e colocam batendo em Jesus, vencendo Jesus. Igreja de Cristo, é hora de nós acordarmos e vermos que o diabo está cada dia querendo dar passos longos, mas a igreja de Cristo não vai permitir. Nós vamos orar, nós vamos clamar, e as obras do mal não vão prevalecer. Deus entregou o poder e a autoridade para a igreja de Jesus Cristo. Chegou o momento de nós fazermos como Elias. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Ele diz: o meu Deus é o verdadeiro, e consumiu todos os profetas de Baal. O Senhor vai levantar no nosso meio profetas com intrepidez, com ousadia, para mostrar o Deus verdadeiro. Quando às vezes a gente olha o mundo, a gente fala: mas tem sinais, olha o que está acontecendo. Lembra na época de Moisés com o faraó? Ele jogou a sua vara e se tornou o quê? Uma serpente. E os sacerdotes, os profetas de Baal jogaram também uma vara e se tornou o quê? Uma serpente. Aí você fala: mas não é só Deus que pode fazer sinal? A Bíblia declarou que aqueles sacerdotes também fizeram. Mas eu não sei se você já pegou a conexão. A serpente de Moisés devorou a serpente dos profetas de outros deuses. A igreja ainda tem poder de devorar a serpente. A igreja ainda tem poder de desfazer as obras do mal. Mas será que a gente está tendo posicionamento como Elias teve? Será que nós temos posicionamento dentro da nossa casa como Josué teve? Será que a gente teve posicionamento no nosso trabalho como Elias teve? No dia que a igreja se posicionar, o diabo vai cair. No dia que a igreja se posicionar, a miséria vai cair. No dia que a igreja se posicionar, a doença vai cair. A lava-sébia canta, a lava-soda. No dia que a igreja se posicionar, o inferno vai abalar. Aplauda o nome de Jesus. Carnaval é explicitamente um altar levantado ao mundo e ao diabo. Mas o que as Escrituras falam em relação a tudo isso? O que as Escrituras nos revelam? É certo, é errado, é bom ou não é? Em Gálatas capítulo 5, verso 16 diz, aí eu queria colocar assim, Gálatas capítulo 5, verso 16, para mostrar o que a Bíblia revela sobre isso nos dias atuais. Diz assim: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências ou vontades da carne. Verso 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Elas fazem oposição entre si,
conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 21, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Preste atenção, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Diga graças a Deus. A Bíblia está falando o quê? Essas coisas glorificam a Deus? Esses altares glorificam a Deus? Esses altares nos levarão para o céu? Nos levarão para o reino de Deus? E aí eu penso, como vocês são muito inteligentes, o que o carnaval faz? Não é o que nós vemos? Sim ou não? Tudo que faz não é o que a gente vê? E tem como o carnaval ser bom? A Bíblia, ela nos ensina a nos condenarmos à carne, a não andar pela carne, não sujeitar a carne, crucificar as paixões e vontades da carne. Em 2 Coríntios 6,14 diz que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial. Não tem como o carnaval ser algo que adora a Deus. E o Senhor alerta a igreja. Isso é oposição ao cristianismo, ao evangelho não do pastor Yuri, mas aquele que crê na Bíblia Sagrada, está vendo o que manifesta. Mas Cristo está te chamando hoje para você fazer como Josué fez. Josué viu tudo o que estava acontecendo e ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que só aconteceu no passado, mas está acontecendo nos dias atuais. Isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa casa. Vai vir oposições contra nós, mas você tem que ter essa convicção: eu levantei um altar de Deus na minha casa, eu levantei um altar de Deus na minha família, eu levantei um altar de Deus ao meu Senhor, igreja. Josué, ele teve uma decisão no meio da crise. Ele decidiu, escolheu servir ao Senhor. Josué estava naquele ambiente de influência pagã. Josué estava com pessoas dizendo: é esse o meu servo. Mas ele tinha convicção. Agora eu vou ser mais direto. A Bíblia diz: não vos amoldeis com o mundo e nem com as coisas do mundo. A nossa cultura é celestial, o nosso padrão é divino. Acontece muita coisa que está querendo mudar o padrão dos relacionamentos, está querendo mudar o padrão da nossa adoração, está querendo mudar o padrão de pregação, mas o Senhor está dizendo: o padrão continua o mesmo, o evangelho continua o mesmo, e você vai levantar e vai dizer: eu decidi levantar um altar de adoração a Jesus. Pode acontecer o que for, você vai olhar e você vai dizer: o meu altar é de Deus, o meu altar é do Senhor. E você viu que a liderança começou através de alguém. Quem teve que ter o primeiro passo? Josué. E quando ele deu o primeiro passo, a tua família foi junto. Antes de Josué falar, todo mundo estava calado, mas ele deu o primeiro passo.
Sabe como você vai ganhar a tua família? Não é por falar, é quando você posicionar um altar de adoração na tua vida. O seu marido vai enxergar algo diferente, porque ele vai dizer: algo está diferente, porque levantou um altar de adoração. As pessoas do teu trabalho vão ser ganhas no dia que você levantar um altar de adoração no teu trabalho. Será a igreja que você está levantando um altar de adoração pelo testemunho no seu trabalho, na sua casa? Você quer ganhar o teu familiar, você quer ganhar o teu amigo, você quer ganhar o teu colega. Não vai ser no muito falar, não vai ser no muito orar, mas vai acontecer mudança na tua casa no dia que você levantar um verdadeiro altar de adoração, aquele que é digno de receber a nossa adoração. Muitas e muitas pessoas não estão tendo mudança na tua casa. Não é porque você está orando pouco, não é porque Deus não te ouve, é porque precisando posicionamento, a pessoa enxergar um altar de Jesus na tua vida. Se você gritava, não grita mais. Se você xingava, não xinga mais. Se você falava palavrão, não fala mais. João Batista dizia: se roubava, não rouba mais. Se prostitui, não prostitui mais. Quando a igreja levantar um verdadeiro altar de adoração, o mundo vai conhecer o Deus verdadeiro. Hoje o Senhor está levantando pessoas que vão levantar altares na onde passa, e pessoas vão ser curadas através do teu altar, pessoas vão ser libertas através do teu altar. Em nome de Jesus, levante a sua mão direita e eu vou determinar uma unção especial sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que cada pessoa que está aqui possa agora receber uma autoridade, uma unção, Jesus, uma unção, Jesus, que através dessas vidas possa acontecer transformação na tua casa, possa acontecer transformação na tua família. Xaravacanta, Arabassobia, Yaravacanta, Cega, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas possam receber um altar de adoração, que essas pessoas possam receber uma unção especial sobre a vida delas. Jesus, unja, meu Pai, a essa vida, unja, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, que a tua unção soberana possa vir sobre cada vida. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo, Jesus, e que nessa vida possa haver, meu Pai, transformação em famílias, possa haver transformação na vida dessas pessoas, porque elas estão, meu Pai, sabendo que ela tem autoridade, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé agora, igreja. Eu falei tudo isso com um propósito. Eu quero fazer uma pergunta sincera e você não precisa me responder. Para quem você está levantando o seu altar hoje? Deus me trouxe aqui hoje porque Ele quer restaurar altares. Deus quer alinhar altares. Deus quer queimar em altares. E eu quero falar com 3 tipos de pessoas. Pessoas que precisam edificar um altar de Deus na sua casa. Você sente que na tua casa não há um altar de adoração. Você sente que a presença do Espírito Santo não está no seu trabalho, não está na sua casa, não está em algum ambiente. E você vai orar para que se levante um altar naquele ambiente. Eu não sei se você pegou, se na tua casa
adoração. Vai ser uma expressão de levantar um altar de adoração. Se você fala, pastor Yuri, eu ainda não recebi Jesus Cristo, eu não levantei um altar, você vai levantar um altar de adoração. Quero falar com o segundo tipo de pessoas. Pessoas que precisam restaurar altares. Seu altar foi destruído. Sua espiritualidade às vezes não está bem. Você sente que seu altar precisa ser restaurado. Você vai ser essa pessoa. E eu quero falar com o terceiro tipo de pessoa. Pessoas que já prepararam o seu altar e que querem queimar. Pessoas que já estão preparadas, mas querem receber dons espirituais, querem falar em línguas, querem ser cheios do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que precisa levantar um altar de adoração, eu queria que você viesse aqui à frente. Não tenha vergonha de você não viver um altar de adoração na sua vida, e eu e a igreja estará orando por você, porque o Senhor quer levantar altares de adoração. O Senhor tem um propósito para a nossa vida, mas a Bíblia diz que aquele que não confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. Quando a gente confessa com a nossa boca e levanta um altar, o altar é levantado. Então feche os seus olhos, e se Deus tocou no seu coração, vem à frente, porque Deus, Ele te chamou por um propósito. Deus, Ele te chamou porque Ele quer levantar altares. E a lavacéria, a canta da vassoura, e a vassoura, a canta da vassoura, vai enchendo o Senhor altares. Oh, meu Pai, tem pessoas que estão preparadas, mas elas precisam de uma unção de renovo. Ela precisa de uma unção. Ela precisa de uma unção. Ela precisa de uma unção.
Esse fogo vai queimar toda potestade, toda força espiritual. Esse fogo que você está recebendo, quando você entrar no teu trabalho, o diabo vai sair. Esse fogo que você recebeu, você vai ver na sua vida. Você não veio aqui por acaso. Você vai ver algo vai acontecer essa semana. Algo vai acontecer. Porque nós não servimos ao Deus de pau de pedra. Eu não vim aqui pregar ao Deus de meias palavras. Eu vim pregar ao Deus de Elias. O Deus que quando pediu resposta, respondeu. Eu quero que você faça um pedido a Deus agora. Faz agora um pedido a Deus. Você não vai fazer o pastor Júlio. Faz um pedido a Deus. Porque o Deus que eu sirvo, Ele vai te responder. Faz agora um pedido a Deus. Você vai ver. Vai vir resposta. Você vai testemunhar a resposta de Deus. Pai, eu te faço esse pedido, não por nada que eu tenho, nada que eu sou, nada, Senhor, mas eu te faço um pedido hoje. Eu te faço um pedido, responde essa pessoa, responde essa mãe, responde esse pai, responde esse filho, responde essa pessoa que precisa de uma resposta. Deus, essa pessoa precisa de resposta. E a lenha está preparada, o altar está preparado. E eu te peço, derrama teu fogo, derrama teu fogo, derrama teu fogo, para que todos saibam que o Senhor é Deus, para que todos saibam que o Senhor ainda responde, ainda Ele responde. Para Ele não há nada impossível, tudo é possível, porque dele para Ele são todas as coisas, porque dele para Ele é a salvação. Fala isso, igreja, porque dele para Ele.
posse disso. Toma posse disso. Às vezes parece uma palavra dura, mas é uma palavra que nos leva a receber fogo do céu. Esse Evangelho vai fazer haver mudança sobre a tua vida. Esse Evangelho é que vai fazer a nossa família ver o que o Senhor tem preparado. E sabe, Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui. E agora eu vou ser mais específico. Deus te trouxe aqui porque Ele precisa que o seu altar esteja firme. Porque o que Ele tem para a tua vida inicia pelo altar. Deus sabe as suas lutas. Deus sabe as suas provações. Mas Ele está dizendo: minha filha, eu quero derramar fogo. Eu quero derramar resposta. Mas eu preciso do altar. Eu preciso da lenha preparada. E hoje o Senhor te trouxe aqui, porque através dessa oração o teu altar foi preparado. O Senhor está dizendo: teu altar foi preparado e fogo vai descer na tua vida. Você crê? Crê nisso? O fogo de Deus vai descer na tua vida. Mas é necessário, o Espírito Santo está testificando no teu coração o que você precisa ajustar para o altar. Só ajusta isso e você vai ver que o fogo vai descer. Amém? Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? E eu já disse uma outra vez para a senhora: acredite no que Deus tem na tua vida. Às vezes a gente olha para nós mesmos e fala: mas eu não sei falar direito, às vezes eu não sei pregar bonito, eu não sei orar muito bem. Mas Deus, Ele não se importa com isso. Ele se importa com o que tem dentro de você. Ele sabe da tua intimidade. E certa vez Ele diz: abre a tua boca. Você tem que se posicionar e abrir a tua boca em alguns setores da tua casa, porque Deus te deu autoridade. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar não é eu, é você. Para de dizer que eu não posso. Para de dizer que eu não consigo. Você consegue, porque Ele é contigo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar pela tua boca. Acredita, foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te escolheu. E Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, aquelas que são. Ele escolheu porque Ele vai te usar. Não do meu jeito, não do jeito dele, mas vai ser do seu. Pode falar. Olha o que ela está falando, a revelação que Deus está fazendo. Pode falar, Lu. Medo, assim, aí eu não consigo falar nada. Uma viagem, assim, tá no soco, não entender, Isso é um testemunho para você entender. Tem pessoas que têm chamados, mas o diabo quer travar. O diabo quer impedir. Mas sabe por que Deus me trouxe aqui para falar com ela? Porque hoje vai ser destravado esse impedimento na tua vida. Hoje não vai ser amanhã. O Senhor está dizendo: há tempos eu quero falar através de ti, mas o inimigo está te travando, ele está te bloqueando para que você não flua. Mas a igreja vai orar, eu vou orar. Levante as mãos em direção a ela e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito que nada trave o ministério dela, que nada trave a vida dela. Agora, em nome do Senhor Jesus, qualquer impedimento, qualquer obstáculo que impede a sua filha de fazer
sabe o que passa aqui nesse coração. Ele precisa de cura. Ele precisa de renovo. Ele precisa de conhecer. Ele precisa de conhecer como um dia eu te conheci. E naquele dia que o Senhor se manifestou na minha vida, tudo mudou. Ele é teu filho. Ele é teu filho, Pai. Trabalha na vida do teu filho. Trabalha no coração do teu filho. Cura as feridas que ninguém sabe. Tira os medos que ninguém sabe. Tira a lágrima que ninguém vê. Eu te peço, meu Deus, cura, Pai. E que a partir dessa oração, o sorriso possa entrar nos lábios dele como nunca entrou. Que coisas, Senhor, maravilhosas que ele nunca sentiu, ele vai sentir. Não porque eu sou alguma coisa, mas é porque o Deus que eu sirvo está presente na casa. E o Espírito Santo te viu. E Ele está dizendo: eu quero te encher. Então se derrame. Nesse momento, dobre os seus joelhos e fala o que você não falou para ninguém a Deus. E Ele vai ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Abre o teu coração. Abre o teu coração, meu filho. Porque o Deus que está aqui hoje te ouve. Aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Porque Ele está nessa casa. Aleluia. Ele está nessa casa. Amém. E quarta tem mais. Glória a Deus. Vamos deixar um pouquinho para quarta. Então, se você quer mais, quarta-feira eu quero você aqui. Porque cada dia que a gente passa na presença de Deus, a gente se enche para fluir. E eu creio que vocês vão fluir diferente. Então, quarta-feira, às 19h30, nós estamos no culto de clamor e adoração. Se você tem alguma causa na tua vida que você precisa de resposta, você tem que pedir na quarta, clamar a Deus. E a palavra diz que quando a gente clama a Deus de todo o coração, nós temos resposta. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos despedir agora da casa de Deus, mas nunca da presença do Senhor. Levante as tuas mãos neste momento. Pai, que o Senhor possa nos levar para casa em paz e em segurança, nos livre da bala perdida, do homem sanguinário, do laço do passarinheiro. Guarda todos eles nessa volta de casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, guarda a tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E se a igreja crê, diga amém. Graças a Deus. E uma salva de palmas a Jesus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, dê um abraço no irmão do seu lado e vamos na paz do Senhor Jesus Cristo.